Olá, bem-vindos a mais um Crap Talk. Hoje, o tema do nosso podcast será um pouco diferente do usual. Nós falaremos de como é a vida de um médico católico. Vamos falar um pouco das relações entre a prática da medicina e a religião católica e buscar trazer algumas pequenas reflexões, né, de sentido espiritual, de toda essa relação. Tudo isso a partir da experiência do nosso convidado, que também é apresentador, o André Messias, já conhecido aí da audiência, né, que passa um tempo fora, aparecendo pouco, né, também aí no na sua prática, na sua profissão de médico, na sua faculdade que ele concluiu, não tem tanto tempo. E André, fica à vontade, pode se apresentar. Tudo bem, muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar de volta aqui no podcast. Tive que ter uma ausência, né, por causa dos estudos, mas já me formei. Inclusive, recentemente, graças a Deus e a São José, fiz uma promessa para ele, inclusive, passei na prova da residência. Então, já estou fazendo minha especialização agora. Vou me especializar em medicina da família, né, que é uma área. Posso até falar um pouco sobre ela, que é uma área muito importante que pouca gente sabe, mas eu posso até falar depois no final sobre ela. E esse vídeo aqui é mais um bate-papo, até para falar um pouco sobre a questão da medicina e o catolicismo. Eu acho muito importante a gente tratar sobre esse tema. E esse tema aqui a gente vai falar sobre muitas coisas. Vamos falar sobre os santos que foram médicos. A gente vai falar sobre a definição da medicina e a medicina ligada ao catolicismo. E eu vou contar alguns casos da minha vida, casos que aconteceram comigo que me fizeram ver Deus, né. E também vou dar uma palhinha para contar sobre como é a profissão, como é a vida do médico, que é uma curiosidade, que alguns podem estar querendo fazer medicina dentro da audiência, pode estar querendo, sabe, fazer, vale a pena ainda ser médico, alguns falam que a profissão já está saturando, que médico vai virar Uber, e por aí vai. Então a gente vai tratar um pouco sobre esse tema. Então vamos começar. Bom, primeiramente, em questão de introdução, a gente vai falar sobre o que é medicina. A gente pode definir medicina, uma das definições é que é o conjunto de conhecimentos relativos à manutenção da saúde, bem como prevenção do tratamento e cura de doenças, traumatismo e afecções. A gente tem uma definição da OMS sobre saúde que é um pouco diferente da usual. Saúde não é só não ter doença. Então, por exemplo, você pega um senhor que tem uma faixa de 60 anos de idade e ele bebe e fuma todo dia. Ele tá acima do peso, mas ele não tem nenhuma doença, por incrível que pareça, ele provavelmente vai desenvolver, mas ele não tem diabetes, não tem hipertensão, mas ele não tem saúde. Esse senhor não tem saúde, porque saúde não é só não ter doença, saúde tem uma relação com o bem-estar, com a qualidade de vida, é uma outra definição que nós temos de saúde, não é só a ausência de doença, é uma nova definição da OMS sobre essa questão. Eh, então, quando a gente fala da questão da medicina, não é só a questão do tratar a doença, mas tratar o doente. Isso é uma coisa muito importante, que é um pouco falado, né, a importância de que a gente tem que tratar a doença, não tratar a doença, mas tratar o doente. Então muitas vezes a pessoa vai chegar contigo com uma queixa e, na verdade, o que está fazendo mal para ela é outra coisa totalmente diferente. Então nós temos que tratar o paciente, não tratar a doença. Isso é um erro que muitos médicos hoje em dia cometem. Hoje em dia, com a popularização da profissão, a glamorização que teve da profissão, tem muito médico que quer tratar a doença. Então a pessoa sabe todos os protocolos, sabe como funciona, mas é uma pessoa muito complicada, uma pessoa que, usando os termos, até modernistas, assim, não é uma pessoa muito humanista, não é um médico muito humano. É uma pessoa que acaba tratando querendo tratar a doença. Tem muito conhecimento, mas na prática, acaba não tendo o o lado humano em relação à pessoa. E isso tem um sinal da falta de fé da sociedade. Por quê? Pouca gente sabe, hoje em dia, porque a propaganda contra a Igreja Católica foi muito maciça, mas uma das maiores propagadoras da medicina foi a Igreja Católica. Na Idade Média, por incrível que pareça, os médicos eram geralmente, na maioria das vezes, ligados à Igreja Católica.
A maioria dos médicos era ligado à igreja católica. As associações de caridade que a igreja tinha, muitos santos, tudo era ligado à igreja. E isso não é muito comentado hoje em dia, porque o mundo virou pagão, né. Então a gente acaba não comentando muito sobre isso. Mas, por exemplo, até alguns aspectos do jaleco que o médico usa é remetente a padres católicos, né. Nós temos essa ligação com padres católicos. Então, a igreja, quando a gente fala que a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, né, e isso é verdade, mas a gente não sabe a dimensão disso. Por exemplo, antes da igreja católica, os doentes mentais eram excluídos, eram totalmente deixados de lado. Hoje em dia, todo mundo fala sobre saúde mental, todo mundo quer falar sobre essa questão de: "Ah, nós temos que cuidar da saúde mental das pessoas", isso virou um tema até esquerdista, em um certo sentido, que eles falam que esse mundo é muito repressor, e por causa disso, nós acabamos que nós não temos o maior liberdade, e isso causa transtornos mentais. Isso é um argumento atualmente que muitos usam. Mas, se você for pegar o início do tratamento realmente para que essa galera não se importa muito com o tratamento de pessoas, eh, deficientes mentais e tal, etcétera, começou com a Igreja Católica. O tratamento dessas questões de deficiência mental, os primeiros lares para, os ditos lares para pessoas com doença mental, depois começou a ser chamado de hospício, que é um termo até muito, qual é a expressão? Vulgar, né. É um termo muito vulgar. Mas os primeiros lares para pessoas de saúde mental e a primeira instituição que ligou para essas pessoas, porque ninguém ligava para essas pessoas, foi a Igreja Católica. E até no aspecto do conhecimento, né, André, porque o conhecimento Exatamente. da antiguidade, dos gregos, até conhecimento que adveio de manuscritos árabes aí de medicina, tudo isso era armazenado nos mosteiros, né, na Idade Média, os mosteiros que preservavam todo o conhecimento. Então, se tem um conhecimento antigo da medicina desde os primórdios ali, até a Idade Moderna, se não fossem os monges guardando tantos materiais e fundando universidades também, não teríamos nada, né. A igreja Não, com preservou certeza, a história, né. com certeza. E essa galera do mundo de hoje, a galera de hoje em dia, fala muito sobre saúde mental, mas ninguém quer ficar com um doente mental perto. Essa que é a verdade. E a Igreja Católica não, a Igreja Católica acolheu essas pessoas. E eu estou citando doenças mentais aqui, porque é muito popular, mas várias doenças também. A gente pega, por exemplo, a questão dos antigos leprosos, as pessoas com hanseníase, né, foram acolhidos pela Igreja Católica também. Até hoje, né, Então tem a inúmeros populares, né, e exatamente. Então isso é importante da gente falar. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Eu vou colocar aqui as fontes na descrição, mas, por exemplo, nós temos o caso do padre Jofré. Padre Jofré é um padre que, após defender um doente mental, criou o primeiro hospital psiquiátrico do mundo, com autorização do Papa. Então o Papa autorizou criar um hospital psiquiátrico. Então, um sacerdote fundou o primeiro hospital psiquiátrico do mundo. Isso é uma coisa incrível, e pouca gente fala sobre isso, né. Fora outros santos que nós podemos falar, como Santa Hildegarda, que também tinha uma uma questão forte com a medicina. Entre outros santos, a medicina é uma arte que foi pegada, não sei se o termo certo seria pegado, mas foi apropriado, acho que apropriado é um termo melhor. Foi apropriada da 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 antiguidade, né, e refinada pela igreja. Então, antigamente os gregos, a medicina é colocado como sendo fundada por Hipócrates, né, um grego. Hipócrates era grego, inclusive, falando nisso? penso que sim. Eu acho que sim, eu acho que ele era sim, eu acho que ele era grego. Mas enfim, foi da antiguidade. Então, eh, Hipócrates foi quem fundou a medicina. E a ele criou várias pessoas. Eu confirmei aqui no meu livro de medicina, ele é grego mesmo. Perfeito.
Eh, Hipócrates criou a medicina, mas ele deixou muitas coisas que precisavam ser refinadas. A gente faz o juramento de Hipócrates, geralmente, quando a gente se forma no curso de medicina, e já tem algumas coisas interessantes, por exemplo, fala contra o aborto, fala contra muitas coisas. Então tem muitas coisas que são da lei natural, que realmente foram eh, apropriadas. Mas aquilo precisava ser refinado, a questão de você se doar para o outro, você se dar para o outro. E aí a gente já vai entrar no próximo tema que a gente vai falar aqui, que é sobre um santo que poucas pessoas conhecem, né, chamado São Camilo Leles. Pouca gente sabe, mas São Camilo Leles, que é o padroeiro dos médicos, era um santo que a vida dele começou toda errada. Ele era um cara arrogante, boçal, pecador, ele era um cara pecador e teve uma vida horrível, marcada por vários vícios, chegou até a perder suas roupas por causa do vício, e ele era uma pessoa difícil de lidar. Uma vez ele ficou internado no hospital e os enfermeiros do hospital expulsaram ele de tão insuportável que ele era. Então olha só, o padroeiro dos médicos, foi expulso de um hospital, é até um pouco irônico, se a gente for pensar bem. Eu não vou entrar em detalhes de toda a vida de São Camilo Ledes, mas eu vou deixar aqui uma aula do padre Daniel Pinheiro, do IBP, que ele fala sobre São Camilo Ledes. Eu recomendo fortemente as pessoas a verem isso. Eh, a vida dele é extremamente inspiradora. Então eu acredito que seja muito bom. Não vou falar tudo da aula dele, porque foge do escopo do vídeo. Então eu vou deixar aqui na descrição essa aula do padre Daniel Pinheiro, e aí vocês vão poder dar uma olhada nela. Mas enfim, São Camilo Leles tem uma história de superação muito grande, a história dele é muito bonita, etc. Mas o que eu quero frisar, principalmente aqui depois que ele disse que realmente se converteu, é a ideia de ver Jesus Cristo no doente. Tanto que muitas das imagens que tem de São Camilo Leles é ele tratando Jesus doente. Por quê? Porque ele começou a ver Jesus Cristo no doente. E é isso que faltava para Hipócrates. Hipócrates não, não tinha essa visão do verbo, do logos. Ele não tinha essa visão. Claro, ele era pagão. Então, dentro da medicina, nós termos a ideia de que o paciente é um outro Cristo, no sentido de que nós temos que tratá-lo nesse sentido, é uma coisa magnífica, mas é muito difícil. Mas com a graça nós podemos alcançar isso. Então quando São Camilo Leles vê no outro o um outro Cristo, Cristo morreu por nós, então nós devemos morrer por Cristo, então assim nós devemos tratar os pacientes. É uma coisa muito profunda de se pensar. E é isso é o refinamento que a Igreja Católica deu para a medicina. A ideia de você se importar ao outro ao ponto de você morrer por aquela pessoa. A ideia da medicina como um próprio sacerdócio. Então, isso é uma coisa muito incrível. Tem até, inclusive, dá pra fazer um paralelo com, por exemplo, São Vicente de Paula, que via Jesus nos pobres. A igreja pega tudo e eleva, né? Eleva com a redenção de Nosso Senhor, né? Exatamente. Então, a gente consegue ver no outro, o outro Cristo? Consegue. Mas isso é um trabalho muito difícil. Eu posso falar, eu como profissão, como médico, que é muito difícil a gente ver, porque tem muitos pacientes que são bem complicados. Quando a gente trata com atendimento ao público, quem trabalha com atendimento ao público sabe do que eu tô falando. É muito complicado, principalmente no Brasil. O brasileiro médio é um povo extremamente ignorante, é um povo, extremamente mal educado, em grande parte, e não é culpa deles, é culpa dos governos que estão no poder, que não dão uma boa educação para a população. Então, é um povo que é muito difícil de lidar muitas vezes, e nós temos que suportar isso. Nós temos que aguentar, nós temos que persistir, porque nós temos que ver Cristo no outro. É a ideia de você dar a outra face. Uma das grandes formas de santificação que eu tive foi exercendo a medicina e tentando ver Cristo no outro, fazendo o possível pelo outro. Assim como São Camilo Leles pregava. Eh, eu acho muito interessante, como a Igreja Católica conseguiu refinar
uma arte tão bela como a medicina, para transformá-la nisso, num grande sacerdócio, que é uma coisa incrível. Mas aí a pessoa vai me falar: "Ah, mas então medicina é só um sacerdócio, então a gente não tem que necessariamente ganhar dinheiro para isso". Não, também não é assim, medicina também é uma profissão, como profissão deve ser valorizada, deve ganhar o devido salário. Inclusive eu vou falar um pouco sobre como funcionam os pagamentos de médicos e tal, etcétera. Deve ganhar o devido salário, mas a o foco principal que nós temos que ter é a ideia de você ver Cristo no paciente, que é uma coisa difícil, mas que nós devemos fazer. Então, é isso que eu queria falar sobre nessa questão de São Camilo LED. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Guilherme? Só falando, já que você mencionou a questão da profissão, é interessante porque, eh, talvez não seja com toda a profissão que isso fique tão claro, né, mas na sua obrigação de Estado, você tem como fazer dela algo realmente espiritual, né. Parece ser, assim, evidente que a medicina é uma profissão que é muito difícil, nem todo mundo aguenta, né, tem muita questão Com certeza. psicológica de aguentar a lida com a morte, mas realmente parece o bom médico católico deve se elevar espiritualmente pela profissão, né. Curioso isso. Com certeza. Então eu vou falar aqui sobre alguns casos da minha vida, né, como médico, que me levaram a crer na divina providência, na providência. Bom, teve uma vez que quando eu me formei na faculdade, eu não fiz logo residência, então a gente vai ter que dar uma explicação de como funciona a faculdade de medicina. A faculdade de medicina tem 6 anos, certo? Os 6 anos você não tem estágio remunerado, então não tem como você tirar estágio remunerado como direito. Direito você consegue um estágio remunerado que você recebe, não, você pode estagiar, mas não é remunerado. Então você só começa a receber oficialmente quando você recebe seu CRM, e aí você vai trabalhar, certo? Eu queria muito ajudar os meus pais. Tudo que eu tive na minha vida eu devo principalmente a minha mãe e ao meu pai, e a outros da minha família, com certeza. Então eu queria ajudá-los. Então eu tinha 2 opções. A primeira era quando eu terminasse meu curso, eu fosse fazer uma residência logo de cara. E aí eu passaria mais alguns anos estudando e me especializando, para então começar a trabalhar. A outra possibilidade que eu tive era trabalhar durante um ano, não me especializar e ganhar dinheiro, fazendo plantões. Eu optei pela opção de fazer plantões para ajudar a minha família. E não me arrependo dessa opção, fiquei um ano trabalhando, juntando dinheiro para ajudar a minha família, porque durante 6 anos eu não pude ganhar dinheiro, e eu decidi ganhar dinheiro para ajudá-los. Foi uma decisão que eu tive. E eu comecei a trabalhar para começar a ajudar. Aí tem aquela questão, quando a gente começa a trabalhar: "Ah, o mercado de médicos está saturado, o médico vai virar Uber". Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmica, é um pouquinho polêmica, mas talvez a medicina seja uma das poucas graduações que ainda vale pena fazer no Brasil. É uma coisa um pouco polêmica. Não tô dizendo que outras graduações daqui a pouco o cara vai editar esse vídeo, vai colocar: "Ah não, olha, o médico fala no tratar que só a medicina presta". Não, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. É porque muitas graduações aqui no Brasil são muito desvalorizadas. E isso depende muito da região, claro. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eh, publicitário. Minha mãe é publicitária, e é uma ótima publicitária, diga-se de passagem, modéstia à parte. Ela é uma ótima publicitária. E ela tem que trabalhar muito, muito mesmo, para conseguir ganhar o pão de cada dia. Ela não tem uma valorização tanto quanto ela merece, pelo tanto que ela é boa. E sendo que a publicidade, para mim, é uma profissão muito importante. Mexe com muitas coisas muito importantes, então é uma profissão muito importante, mas não tem tanta valorização, pelo menos não para aqui pelo norte, pelo nordeste. Até onde eu sei no sudeste, no sul é um pouco mais valorizado. Outra coisa, o engenheiro. Hoje em dia, engenheiro está totalmente saturado, o mercado de engenharia. Então você consegue um emprego aqui e ali, mas está totalmente saturado, e é uma profissão muito importante, uma profissão importante. Professor. Professor é o que forma as outras profissões. Muito importante o professor. E não é valorizado aqui no Brasil. Então, quando eu falo que medicina é uma das poucas graduações que ainda é valorizado nesse estado que esse país está, eu quero dizer que ainda dá para você conseguir um bom retorno financeiro sendo médico. Ainda é possível conseguir. Eh, o que não significa que a pessoa não: "Ah, não, eu sou da TI", como o Guilherme, por exemplo. "Eu sou da TI, então eu não vou conseguir um emprego", é isso que tá falando? Não tô falando isso não. Cada mercado é um mercado,
E o que a gente precisa é, se você tá numa profissão, se você fizer a sua parte, se você for o melhor dessa profissão, você vai conseguir um emprego com certeza, mas a medicina dá um acesso ao retorno financeiro bom ainda. Isso aí A é coisa da inegável, profissão. porque a demanda por médicos é uma coisa enorme, não tem como. E a formação do médico também é difícil, né. É caro, então você tem uma oferta grande, pelo menos agora, ainda não é tão grande, de médicos e uma alta demanda, então, evidente. Médico ganha bem, todo mundo sabe. Exatamente. Agora, claro, tem que trabalhar muito, isso é verdade. Tem que trabalhar muito, eh, pra conseguir. Então, o que que acontece? A gente tem, dentro da profissão, da medicina, um retorno financeiro bom. Mas o mercado está saturando, é verdade, mas está saturando com maus médicos. Tem muita gente que se forma e que não tem muito conhecimento. E aí acaba não conseguindo emprego, porque não tem muito conhecimento, acaba não sendo contratada. Se você for um bom médico e procurar, vai ter oportunidade de emprego para você. Claro que depende da época do ano, do local. Então eu escolhi, voltando para minha história, eu escolhi trabalhar no interior. A capital está muito saturada e nós temos um problema muito sério na medicina, que é o atraso de salário. Então na medicina, o que é que acontece? Muitas vezes o médico é um profissional terceirizado, ele é um freelance, ele é contratado por uma empresa que é contratada pela prefeitura. E muitas vezes essas empresas atrasam o salário do médico. Então, por exemplo, tem empresas que demoram 3 meses para pagar o salário. Então a pessoa trabalha, trabalha e só pagam 3 isso quando não dão calote. Então, aqui onde eu moro, na capital, o Felindo pagamento é Parado. com 3 meses. É com 3 meses, isso, aqui no em Belém. O pagamento geralmente é com 3 meses, não em todo lugar, alguns lugares pagam certo, mas, o pagamento geralmente é com 3 meses. Então, eu não tinha como conseguir, eu precisava do dinheiro no momento. Então eu fui para o interior, decidi ir para o interior, começar a trabalhar no interior do estado. E comecei eu ia de barco todo dia para o interior do estado, ainda vou hoje em dia, para o interior do estado, e comecei a trabalhar no interior, que lá pagavam em dia, lá apesar de ser uma estrutura não tão grande como a capital, tinha acesso a todas as medicações possíveis, era um bom lugar para trabalhar, era um lugar que me dava um bom retorno. E aí eu comecei a trabalhar. Só que para você ter um bom retorno financeiro, você tem que trabalhar muito. E eu estava totalmente saturado e esgotado. Eu vejo galera reclamando que: "Ah, eu estava 8 dias, eu estava, eu estava 8 horas trabalhando, fiquei 8 horas trabalhando, eh, e eu não ac e eu não aguentei mais". A gente trabalha 24 horas com o médico, ou então 12 horas direto. Então é muita coisa. E eu estava ficando saturado. E aí teve um dia que eu ia ter um plantão de manhã, ia ficar 24 horas no plantão, né, e aí eu não queria ir, não estava a fim de ir, eu estava muito cansado, já tinha tirado teve se eu não me engano, esse outro mês eu tinha tirado 60 horas, eu fiquei 60 horas no hospital. Então, fiquei muito tempo no hospital, trabalhando, trabalhando, atendendo, 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 e eu queria um descanso, eu estava muito cansado. Mas eu fui para o plantão. E todas as vezes eu rezo todo dia no terço para me tornar um médico exemplar, que seja um instrumento da divina graça de Jesus. Isso até quando eu era acadêmico de medicina, eu rezava. Todo dia eu rezava no terço. E aí o que aconteceu? Cheguei no plantão, eu fui pra visita, passar a visita nos pacientes, e enquanto outros médicos foram pra porta. E aí chegou uma moça comigo, que trabalhava na regulação, né, e disse: "Doutor, tem uma paciente que ela tá indo e voltando todos os dias aqui na UPA, e ninguém resolve o caso dela, o senhor pode atender ela?" Por favor. E aí eu fui, claro, traz ela aqui. Aí ela trouxe a paciente. E o que aconteceu? Essa paciente ela estava com um quadro de dor de barriga e empachamento, né, então ela parecia ser uma gastrite, né. Então ela estava com esse quadro de dor de barriga, empachamento. Aí eu fui perguntar pra ela: "Olha, você é diabética?" Ela disse que sim, que ela era diabética. Aí já me ligou um sinal de alerta. Uma coisa interessante que eu vou falar, pouca gente sabe. Nem sempre tem alguns pacientes que nem sempre eles vão ter os mesmos sinais de infarto. Então existem algumas pessoas, por exemplo, mulheres, diabéticos, usuários de marca-passo, que têm sintomas atípicos de infarto, por exemplo, falta de ar, por exemplo, dor de barriga.
enjoo, náuseas. Pode dar. E aí eu desconfiei. E aí o que aconteceu? Eu eu examinei, eu percebi que ela estava com essa dor de barriga, e aí o que que eu fiz? Eu pedi um eletrocardiograma e pelo eletro parecia estar alterado, mas não estava muito claro. E aí o que que eu fiz? Eu pedi uma troponina, que é um exame de sangue para ver a questão cardíaca. Para vocês terem ideia, a troponina normal é 0,1, a dela estava 5, para vocês terem ideia. E aí eu fechei o diagnóstico de infarto da paciente. E aí, fechando o diagnóstico, eu mandei ela para o atendimento, para o cateterismo, e enfim, a gente salvou a vida dessa paciente. Olha só, num plantão que eu não queria ir, num plantão que eu não estava a fim de ir, estava muito cansado, e porque eu fui, se eu não tivesse ido, provavelmente essa paciente teria morrido. É uma coisa incrível isso. E esse foi só um caso que aconteceu, eu vou contar outros casos. Você quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Não, é bem interessante, eu mesmo não sabia que existia esse tipo de sintoma aí. Curioso, bom saber, né, até informação útil aí pra audiência. É, tome cuidado com isso. Às vezes a pessoa, principalmente idoso, principalmente mais mulher, eh, mulher nesse caso, diabética, etcétera, fica de olho, tem que ficar de olho porque passa batido. E aí a galera acaba não conseguindo. Vamos lá, vamos contar outro caso agora. Outro caso que aconteceu comigo foi que eu estava com um bebê, né, chegou um bebê na porta comigo, que aí eu fui olhar a barriguinha dele, ele estava totalmente com falta de ar, totalmente, eh, dispneico que a gente chama, né, ele estava em insuficiência respiratória e estava com um quadro que a gente chama de bronquiolite. É um quadro que dá em bebês, que é tipo uma pneumonia, mas é causada por um vírus. Aí o que aconteceu? Esse bebê passou mal e, no mesmo instante que eu peguei, eu decidi que eu ia regular ele para um centro de referência que tinha UTI pediátrica, e eles aceitaram. E aí a gente foi na ambulância com o bebê. E isso que a gente foi pra ambulância com o bebê, a saturação dele começou a cair. Quando eu fui ver, a saturação dele já estava em 60. Então eu acelerei a ambulância, corri e comecei a rezar para o anjo da guarda. Nisso que eu consegui, entrei na UTI, no mesmo dia o bebê foi entubado. Muito tempo depois, né, essa família voltou comigo, né, voltaram comigo e me disseram, agradecendo, que "Obrigado, você salvou a vida do nosso bebê". Então foi um caso que é um outro caso que aconteceu comigo. Se eu não tivesse agido rápido, ele teria morrido. É por quê? Porque eu sou um médico muito bom? Eu espero ser, mas não é só por causa disso, é porque é Deus que nos guia. É Deus que nos guia. Então você, estudante de medicina, você médico, se você está em estado de graça e faz a vontade de Deus, você está sendo a mão de Deus na vida desses pacientes. Essa é a verdade. É porque é doutrina católica, né, que Deus, ele prefere muitas vezes operar em causas segundas, né. Ele não faz um milagre que a pessoa se cura, não, ele usa um médico, por exemplo, como um instrumento e para isso é necessário que o médico, lógico, seja bem informado, tenha todo o treinamento, mas a cooperação dele com a graça, meu Deus, né. Exatamente. Então, eu tive outros casos também de pacientes que eu ajudei. Por exemplo, uma paciente que ia e voltava com um quadro de apendicite, que a gente nem sa que ninguém identificava que era apendicite, pediram uma ultrassom pra ela e não deu, porque ela estava com muitos gases e aí não deu pra ver que era apendicite, mas eu insisti, levei ela na ambulância. Ela queria ir embora, eu insisti, levei ela na ambulância, fizemos uma tomografia, que é um exame padrão ouro, e deu apendicite. E aí, no instante que o médico tirou o apêndice dela na cirurgia, o apêndice estourou. Então ela ia morrer, se ela não tivesse feito isso. Então é incrível como Deus usa das causas segundas, usa da nosso recurso da medicina, para a gente poder fazer isso. É uma coisa incrível. Então, bom, esses são alguns casos que eu queria contar da Reflexões, né. Você já teve um caso de conseguir batizar um bebê ou alguém assim? Cara, eu já tive caso, não de batizar, mas eu já tive caso de idosos perto de morrer que eu chamei um padre.
Olha, Eu consegui espetacular. o assento do padre para dar a unção dos enfermos, e aí após o padre dar a unção dos enfermos, o familiar me contou que a pessoa quando ela era jovem, ou seja, antes do concílio, claro, eh, fez a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Olha só, impressionante, hein. É. A pessoa me contou isso. E o padre deu a unção dos enfermos no dia da sexta-feira da primeira sexta-feira do mês, por incrível que Nossa, pareça. impressionante. Não, essa devoção das 9 sextas-feiras tem cada caso, né. Tem um caso médico famoso, médico não, de um italiano famoso que fez a devoção quando era jovem, virou comunista, ateu, e ele teve em Roma, teve a visão de Nossa Senhora e se converteu com a família toda. Casos, assim, impressionantes. Sim. Eu conheço uma médica que ela conta que várias vezes já batizou crianças assim. Então, na verdade, imagine, você batizar uma criança é uma alma para o céu, né. Então, é impressionante. O que o médico está fazendo ali, na verdade, às vezes, de um padre, talvez, né. Porque tá colocando uma pessoa no corpo de Cristo, ela vai para o céu imediatamente. Imagina o tamanho da graça. Exatamente. Eu não tive tanta oportunidade, porque eu não trabalho tanto com questão de neonatal. Teve esse caso desse bebê que eu atendi, mas eu não trabalho tanto com neonatal, mas que é caso de unção dos enfermos, de levar e casos de imposição de escapulário também, já teve muitos casos assim. Então, é incrível. Então, antes da gente falar sobre umas reflexões espirituais, até para ajudar nesse período da quaresma, eu gostaria de falar sobre sobre a medicina em si, sobre como é que tá a profissão e sobre essa residência que eu passei. Eh, a profissão de médico hoje em dia, eu já adiantei muita coisa, mas não significa que ela tá saturada totalmente. Existem ainda vagas para plantão. Eu acho que o médico deveria ser mais valorizado, assim como todas as profissões aqui no Brasil deveriam ser mais valorizadas. Infelizmente o salário, não teve uma boa atualização ainda, não tá tendo uma boa atualização. E tem lugares que pagam muito pouco, por exemplo, no Nordeste. Tem alguns lugares do Nordeste que pagam muito pouco para o médico. Um plantão de 12 horas tá R$ 800 em algum lugar, que não é um valor tão baixo, diga-se de passagem, mas é muito abaixo da tabela. Mas se você trabalhar nos interiores, só souber escolher o lugar que tu vai trabalhar, investigar bem o local que você vai trabalhar, você consegue ainda emprego. Então dizer que: "Ah, a medicina tá saturada, não vale a pena ser médico", não é assim que funciona. Eu discordo disso. E assim, eu passei agora numa residência, né, residência de medicina da família, pouca gente sabe o que que é a medicina da família. Medicina da família é o médico que trabalha na atenção primária, na APS. O que que é atenção primária? É a UBS, é a primeira entrada. Pouca gente sabe, mas 80% dos problemas se resolvem na UBS, se resolvem justamente na atenção primária. E isso evita internação, por exemplo, porque quando você controla bem uma diabetes, uma hipertensão, você evita um infarto, você evita um AVC, você evita um pé diabético, que a pessoa perde o pé, você evita uma cegueira, você evita um monte de coisa tratando esses pacientes de forma continuada. Então, a atenção primária é porta de entrada, certo, dos pacientes, e o que permite o tratamento dessas doenças que vão lotar o sistema de saúde. Então é uma especialização muito boa, né, eu acho muito legal. São 2 anos e eu pretendo depois me especializar mais, ainda estou em dúvida do que fazer. Eu gosto muito de psiquiatria, já adiantei aqui outros vídeos, mas eu penso também em fazer oftalmo, e vamos ver como vai ser de agora em diante, mas eu acredito que essa especialização é muito importante, e eu acho que é uma especialização que devia ser mais valorizada. Os médicos que trabalham em UBS, na verdade, é o que está por trás de resolver 80% dos problemas de saúde do Brasil. Nossa. E não só do Brasil, mas do mundo. Muito desse problema, por exemplo, você tá com uma queixa. Geralmente a queixa que tu tem, claro que algumas vezes tem que ir para o especialista, mas grande parte das vezes o médico da UBS consegue resolver. E ele não é tão valorizado assim. E é uma especialização muito boa. Tu entra em contato com muitos casos, com muitos pacientes, você roda em várias especialidades. Então, assim, é uma especialização muito boa, recomendo para os estudantes que queiram fazer, certo? Eh, e que eu entrei agora para poder fazer. Você quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Não, pode continuar, só interessante mesmo que eu não sabia que era tão grande essa proporção, né. Não, é muito grande. A maioria dos problemas é resolvida
na UBS, a maioria desses problemas. E aí, dentro do mercado das faculdades de medicina, tá surgindo novas faculdades em questão particulares. Faculdades, particulares e públicas. Muita gente não tem condição de pagar a faculdade e aí pergunta sobre como é que funciona o FIES. O FIES é um programa do governo para famílias com certa renda, certo? Que você começa a trabalhar na faculdade e você paga o resto no final. Você paga depois. Basicamente é isso, explicando de uma forma bem resumida. Pode ser uma opção, olha, eu acho que, assim, se é o teu objetivo de vida, você quer ser médico porque eu vi um vídeo recentemente na internet, daquele cara lá, tu sabe aquele cara lá, o Primo Rico? Tu conhece esse cara, Ah, Guilherme? sim, sim, influenciador de finanças aí. Ele até se envolveu com ele até largou a mulher que estava com ele desde o início da vida dele e ficou com uma modelo aí. Gerou maior onda isso. Incrível isso. Mas enfim, eu vi um vídeo dele que ele falava que ele não entendia por que a menina estava pagando a faculdade de medicina, porque ela poderia pegar o dinheiro e poderia investir, e fazer uma empresa dela e tal. Olha, investir no Brasil é fogo, né, cara? Não, fora que é, na verdade, uma loucura, né, porque quando você investe inclusive isso é coisa que especialistas em finanças falam, né. O maior investimento que você pode fazer é no conhecimento, né. Assim, uma ação pode ir valor zero, né, um conhecimento de um médico, meu Deus, olha o quanto de capital Exatamente. humano você acumula, né. Eu acho que é incrível. Eu acho que esse argumento é muito desses caras liberal, sabe? Que eles ficam com essa palhaçada de: "Ah, esse dinheiro que tu tá investindo na faculdade, tu deveria investir, abrir tua empresa, não sei o quê, não sei o quê". Primeiro que abrir empresa aqui no Brasil é fogo. "Ah, mas eu vou abrir fora do país". Como se fosse fácil eu ter uma empresa no Brasil, né. Exatamente. Mas eu vou abrir fora do país". Tá, você sabe falar inglês? Você tem que investir em falar inglês, você vai ter que investir em trabalhar, você vai ter que "Ah, não, meus pais vão me sustentar", então aí você tá tirando o dinheiro seu ou dos seus pais. Quem é que tá te dando dinheiro? Então assim, cara, eu não acho esse argumento bom de sair pra abrir uma empresa e tal. Eu acho que se a pessoa tem condições de pagar uma faculdade de medicina, como eu falei, pra mim medicina é uma das poucas graduações que ainda vale a pena você fazer no Brasil. Falando a nível de Brasil, o exterior tem outras graduações com certeza, mas no Brasil eu vejo que é uma das poucas graduações que ainda vale a pena fazer. Por sinal, é que surgiu essa cultura de falar contra a universidade, que é essa galera do daquele cara lá, do Antônio Donato, né, no Felipe Neri, né, esses caras assim, ficam falando contra a universidade, eles falam contra a universidade, contra os jesuítas, contra o ensino deles e tal, etcétera. Cara, mas não é assim, cara. Hoje em dia, você ter um curso superior, você ter uma universidade é uma coisa que te ajuda sim, hoje em dia no Brasil. Nesse país aqui, é uma coisa que te ajuda sim, e no mundo também é uma coisa que te ajuda. Ficar com essa palhaçada contra a universidade não é uma coisa boa. Não, e é uma coisa inclusive que nós até mencionamos no episódio sobre vida intelectual, e tudo bem, nós sabemos que existem várias universidades cujos muitos cursos são lavagem cerebral da esquerda, contém professores marxistas, ideologia de gênero, todo tipo de porcaria. Porém, isso não significa que as universidades em si mesmas sejam ruins. Na verdade, se você for olhar, nem falando de medicina, falando em humanas mesmo, se você for olhar os cursos de letras do Brasil, deles saem talvez as melhores traduções de obras clássicas, de obras de Platão, de Aristóteles, por exemplo. Eh, Inúmeras traduções de obras da literatura importantíssimas, ótimas saem das universidades, pra não falar, lógico, dos médicos, né. Acho que eles não falam nem nesse sentido, né, porque não faz sentido atacar faculdade de medicina, porque senão como é que vão se formar médicos, né, mas, realmente esse Exatamente. genérico às universidades é coisa que vem da época do Olavo de Carvalho, né, coisa. Coisa dele, do Olavo, do Donato, desses caras assim. Eh, então assim, é ridículo isso. Então, é isso esse é o parâmetro de como tá a profissão hoje em dia. Mas para você continuar na medicina, como e não é só na medicina, em qualquer profissão que você tiver, você tem que se especializar. Você tem que buscar e ir atrás, não pode ser uma pessoa acomodada. É por isso que eu estou indo atrás de me especializar também. Mas isso não vale só para medicina, isso vale para qualquer profissão que tu tiveres na tua vida.
Ah, eu sou psicólogo, beleza, top. Você tem que se especializar, tem que ir atrás, porque senão você não vai conseguir ganhar seu dinheiro. Se você ficar só atendendo em consultório e tal, não vai adiantar. Se especialize, se vá atrás, corra, vá atrás de uma pós, de um concurso, uma coisa assim. Existe em si mesmo, né. Isso aí é um conselho geral aí, por parte da audiência, é gente jovem, né. Investir em si, melhor investimento. Melhor do que comprar Bitcoin, melhor do que comprar ação da bolsa, fazer bons cursos de faculdade, mestrado, o que for, isso vale a pena, muito mais. Exatamente. Perfeito. Então agora vamos fazer umas reflexões sobre, agora que a gente também tá no tempo da quaresma, sobre essa questão da medicina, então tem algumas lições que a gente tira. Primeiro é sempre confiar na divina providência. A gente sempre deve confiar na divina providência que ela tá nos guiando. Qualquer trabalho que você fizer, qualquer empreitada que você seguir, certo? "Ah não, eu faço letras. Eu não entendo como com isso eu posso ajudar". Não, você fazer o seu dever de estado de uma forma correta, você traduzir uma obra clássica de uma forma boa, como o Guilherme citou, já é uma grande ajuda, já é uma coisa incrível. Então, sempre confiar na divina providência e seguir o que ela fala, seguir o que ela diz. E: "Ah, mas eu não sei o que Deus quer". Então reze, confie nele. E siga baseado também nas orientações de um bom sacerdote, dos conselhos de livros bons, etcétera. Outra coisa também que a gente tem que falar é sobre a questão de ver Cristo no outro. A gente tem isso muito importante na questão do médico, né, que eu citei o caso de São Camilo Léus, tem até imagens dele na internet, eh, com Cristo doente, segurando Cristo doente, mas isso vale para qualquer profissão, principalmente profissões de atendimento ao público. Você ver Cristo no outro. Isso é uma coisa muito importante, é uma lição que nós temos que tirar. Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma irmã que toda vez que ela via ela, Santa Teresinha dava um sorriso, porque era uma irmã muito insuportável, fazia coisas horríveis pra ela. E aí, essa irmã perguntou: "Teresinha, por que toda vez que você me olha, você dá um sorriso?" E aí ela falou: "É porque eu vejo Jesus em você." Ela via Jesus nessa pessoa que lhe fazia mal, ela mortificava isso. Então, é uma coisa que medicina nos traz muito, mas nós podemos fazer isso em qualquer profissão que nós tivermos, principalmente profissões de atendimento ao público, principalmente no Brasil. Porque, como eu falei, o brasileiro médio é bem complicado, muito por causa dos governos que tivemos, que não investiram tanto na educação e tal. Não, a questão da caridade que você falou agora é fundamental para a vida católica em si, né, pra vida de quem quer se salvar. Porque o que acontece é que Cristo nos deu esses mandamentos, né, amar ao próximo como a si mesmo. E qualquer pessoa que exista, ela tem pelo menos a potência de receber a graça divina. E receber a graça divina, estar em estado de graça, é de certo modo participar da divindade, participar de Jesus, né. É como se, como diz Concombo Marmion, a questão da santificação é nós nos tornarmos outros Cristos, né, outro Jesus. São Francisco era conhecido como outro Cristo. Ou seja, ver no próximo Cristo mesmo, né. Porque realmente é mesmo, porque a graça é uma participação da divindade, então, lógico que fácil, né. Mas quando você tá numa profissão dessas, e você vê não só o próximo ali, mas você tem ele sofrendo, imagino que a imagem seja ainda mais forte. E falando da medicina, uma coisa que eu imagino que você vá confirmar, é a impressão que eu tenho, que um médico deve ter uma percepção muito clara da fragilidade da vida, né, como a vida passa em um sopro, né, que muitas vezes nós no nossos afazeres de todos os dias, no trabalho e nas nossas amizades, assim, nós não nos damos conta como o momento mais importante da nossa existência é a morte, né. É o momento derradeiro, né, e o médico que está todos os dias talvez, não sei se é o seu caso, mas geralmente encontra essa situação, deve ser uma coisa impressionante. Assim, se a pessoa o que eu imagino, se a pessoa é católica, ela vai se elevar, mas se a pessoa, não tem fé, ela vai ficar fria em relação às coisas, ela vai meio que tratar com indiferença a vida. Sim, exatamente, meu caro, exatamente.
Eu já tive muitos casos de paciente, inclusive eu rezo, tem sempre os pacientes meus que faleceram. Eu rezo todos os dias por eles no terço. Sempre que eu tô rezando o terço, eu tô rezando por eles. Eu lembro dos nomes deles. Eu lembro até hoje dos nomes desses meus pacientes que faleceram. O primeiro paciente meu que morreu, ele nem era católico, ele era protestante. Mas ele era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa no sentido natural do termo. É, Era uma pessoa que agradável, e ele tinha um tumor no coração. Foi submetido a uma cirurgia e acabou falecendo. Então eu rezo por ele até hoje. Rezo também por uma criancinha que eu atendi, que infelizmente faleceu, que eu consegui levar ela para o hospital de referência. Ela foi bem tratada lá, só que a pneumonia dela já estava muito avançada, ela não resistiu. Então eu rezo por ela até hoje também. E para outros pacientes também eu rezo. Outros pacientes que eu tenho, eu sempre rezo. Se a pessoa é minha paciente, saiba que eu rezo por ela. Eu, inclusive, rezo pro anjo da guarda sempre, por essa pessoa. Quando eu atendo um paciente que eu percebo, por exemplo, eu atendi um paciente que era oncológico, a gente descobriu um câncer dele. Eu já rezei pro anjo da guarda para confortar o coração dele, para que ele possa receber o melhor tratamento, para que ele possa suportar isso, porque é uma doença bem complicada. Então, se a pessoa é meu paciente, sempre vou rezar por ela. E como eu acho que todo médico católico deveria rezar, principalmente rezar para o anjo da guarda, para proteger essa pessoa, para fazer ela entrar em conformidade com a doença, para ela querer um padre no último momento da vida dela. Nesses momentos difíceis, sempre é importante a gente rezar para ter o sacerdote do nosso lado nesses momentos, né? Teve um padre que eu sigo muito, que é meu diretor, inclusive, que ele contou uma história pra mim que teve uma vez uma senhora, ele estava no hospital visitando a avó dele que estava doente, né, deu os sacramentos pra avó dele, e quando ele estava saindo, uma senhora chamou ele e disse: "Padre, por favor, minha tia não consegue morrer. Ela acabou com 2 casamentos e não consegue morrer em paz". Então essa tia dela estava em estado vegetativo e não morria de jeito nenhum, não acabava, estava em estado paliativo já, e não morria de jeito nenhum. E segundo o que essa sobrinha falou, ela acabou com 2 casamentos, provavelmente cometeu um pecado de adultério. E ela já tinha ido um padre lá, de missa nova, dar os sacramentos e tal, mas a gente não sabe se eles deram de forma correta. Isso é um problema, infelizmente, né. Infelizmente dentro da missa nova a gente não sabe se eles dão de forma correta, né. Inclusive, muitos dizem que o novo rito de unção dos enfermos é inválido. Pois Muitos é, dizem, muito até os complicado. ministérios dizem isso, da fraternidade, inclusive. Então, imagino. Pois é, eu não sei sobre isso, mas, eh, eu eu sei que se o rito for, mesmo que o rito seja válido, tem muitos padres que acabam não fazendo. Tem padre que eu já tive casos de padre que foi lá, só deu uma bênção e foi embora. Não deu unção dos enfermos. Nossa. Bem complicado. Mas enfim, e aí esse padre que é meu diretor, deu a unção e confessou. "Ah, mas ela estava em estado de vegetativo, estava em coma". Como é que confessou? Uma coisa interessante para falar para vocês: a audição é o último sentido que morre. Então a pessoa pode estar em coma, ela ainda pode ter preservado a audição dela, tem estudos que mostram isso. Nossa. Então é impressionante. Então o padre falou no ouvido dela, arrependa-se, falou a contrição várias votos de contrição várias vezes, e foi. No dia seguinte, o padre voltou, a paciente não estava mais lá. Ele perguntou o que tinha acontecido, o médico disse que a paciente faleceu logo depois que o padre saiu. Por Nossa, incrível que pareça, dessa vez, incrivelmente. uma graça especial, né. Uma graça especial, uma graça porque Deus foi muito bom com essa mulher. Quantos de nós não queremos ter essa graça? Essa mulher fez um pecado, cometeu um pecado horrível, mas Deus a honrou, beneficiou. Provavelmente ela deve ter rezado, alguém Ninguém rezou rezou por muito por ela, né. ela. Alguém rezou muito por ela, e aí conseguiu isso, conseguiu. Eh, então, tudo isso, nós temos que rezar para que isso aconteça com a gente. Sempre tem um sacerdote do nosso lado no último momento, no momento decisivo da nossa vida. A graça da boa E morte. a graça da boa morte. E aos doentes, rezar para entrar em conformidade com a vontade de Deus, com a sua doença. É, porque inclusive muitos autores espirituais falam que as doenças
muitas vezes não, as doenças sempre são ocasião de santificação, de purificação, né. Então, é como porque é aquilo, aos olhos do mundo a doença é a pior coisa que tem, a morte é o horror, é o fim. Mas aos olhos da fé não, aos olhos da fé na verdade, como se a doença fosse uma oportunidade da pessoa ganhar mais méritos pra salvar. Às vezes, inclusive, se não fosse certa a doença, a pessoa se perderia, porque não teria essa ocasião de se purificar, de oferecer como penitência as coisas, enfim. Então Exatamente. A doença é uma forma e a gente sempre deve eu pelo menos sempre rezo para meus pacientes para eles ficarem conformados à doença. Sempre rezo para que eles se conformem à doença. E sempre que eu tento, sempre que eu posso, eu falo do catolicismo, eu falo para rezar para o anjo da guarda, eu falo é ruim quando a gente pega um paciente meio protestante, que aí já começa a falar, a gente acaba não tocando tanto nesse assunto, mas a gente reza por ele mesmo assim, tenta falar da fé o máximo que pode, e é assim que temos que seguir. e Nossa Senhora em Fátima, se não me engano, ela fala para os pastorinhos pra rezar pelos pecadores, porque muitas vezes não tem ninguém pra rezar por essas pessoas. Talvez, muitas vezes você foi a única pessoa rezando por esse paciente. E hoje o mundo não tem fé. Então, Exa é importante também exatamente. nós temos, né. Esse pequeno ato que parece pequeno, mas uma oração pode ter um efeito, vai saber, né. Sim. Então, principalmente pacientes que infartados, eu tive que levar um paciente infartado esses tempos pra capital, lá do interior, aliás, foi um caso parecido, era um paciente cardiopata, que chegou com um quadro de falta de ar. Aí eu rodei um eletro, porque eu pensei em sintoma típico de infarto, dito e feito, era infarto. Levei o paciente pra capital, onde tem a referência cardiológica, tem um tempo pra levar, né, a gente chama de tempo porta-balão, a gente chama o termo técnico, né, que é pra fazer o cateterismo. E o paciente chegou, e aí eu rezei para o anjo da guarda dele. Bom, até onde eu sei ele recebeu o tratamento, não sei se ele tá vivo até hoje, mas eu rezei todo o caminho para o anjo da guarda desse paciente, pra guiar e fazer a melhor escolha pra ele, o melhor tratamento. Mas enfim, era isso que eu queria falar, tratar aqui, não sei se o Guilherme quer acrescentar mais alguma coisa. Não, realmente é uma ocasião muito boa, né, porque Quaresma é uma época que é muito propícia pra nós pensarmos na morte, pensarmos no nosso destino, né, porque essa vida aqui parece longa, mas na verdade pode acabar daqui a 5 minutos, nós não sabemos. E um católico que quer ser médico deve ter muito bem presente na alma isso, né, porque ele está ali diante de uma realidade enorme, porque os santos sempre tremeram diante do juízo particular, que é o momento da morte, né, após a morte. Então, é muito interessante esses casos, e parabéns pela sua residência, muito bom, agora você vai Obrigado. cada vez mais crescendo, né, a gente meio que te acompanha o tempo todo aí, desde o início, Deus. Então, que você tenha muito sucesso e consiga converter, batizar muita gente aí no nossa profissão, André. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Agradeço. Bom, então é isso, muito obrigado a todos e até mais. Salve Maria. Maria.